Muito boa noite, muito bem-vindos, toda essa minha gente querida. Vamos começar com a Agenda Cristã, de André Luiz. Conclusões naturais. O corajoso suporta as dificuldades superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. Tem que pensar antes, não tem jeito. No Livro dos Espíritos, começamos um novo item: Paraíso, Inferno e Purgatório. E a pergunta 1012. No universo, existem lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. E uma pergunta complementar. Então, de acordo com o que disse, o inferno e o paraíso não existem, assim como o homem imagina. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde queiram quando são perfeitos. Por fim, uma nota de Kardec. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só existe na imaginação do homem. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhes é possível compreender. Na verdade, está tudo na mente da gente. O inferno e o paraíso é a gente mesmo que faz, que sofre. Vamos então terminar hoje o capítulo da teoria da presciência. A forma geralmente empregada até agora nas predições faz delas verdadeiros enigmas, as mais das vezes indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística de que Nostradamus nos oferece o tipo mais completo lhes dá certo prestígio perante o vulgo, que tanto mais valor lhes atribui quanto mais incompreensíveis se mostrem. Pela sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, conforme o sentido que se atribua a certas palavras alegóricas ou convencionais, conforme a maneira pela qual se efetue o cálculo, singularmente complicado de datas e com pouco de boa vontade, nelas se encontra quase tudo o que se queira. Seja como for, não se pode deixar de convir que algumas apresentam caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que a forma velada tenha tido, em certo tempo, sua razão de ser e mesmo sua necessidade. Hoje as circunstâncias são outras. O positivismo do século dá-se-ia mal com a linguagem sibilina. Daí vem que, presentemente, as predições já não se revestem dessas formas singulares. Nada tem de místicas,
as que os espíritos fazem. Eles usam a linguagem de toda a gente como teriam feito quando vivos na Terra, porque não deixaram de pertencer à humanidade. Avisam das coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como fariam conselheiros e amigos. Suas previsões, pois, são antes advertências do que predições propriamente ditas, as quais implicariam numa fatalidade absoluta. Além disso, quase sempre motivam a opinião que manifestam, por não quererem que o homem anule a sua razão sob uma fé cega e desejarem que este último lhe aprecie a exatidão. A humanidade contemporânea também conta seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo tem traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos a cuja realização agora assistimos. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo no deduzir as consequências lógicas do presente, mas em outras vezes também resulta de uma especial clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior. O que tais homens fizeram quando vivos podem, com razão mais forte e maior exatidão, fazer no estado de espíritos livres, quando não têm a visão espiritual obscurecida pela matéria. E assim terminamos esse capítulo. Eu queria acrescentar que o homem o homem em geral é um ser bastante previsível. Não é difícil para quem tem um pouco mais de conhecimento, de perspicácia e uma visão espiritual mais desenvolvida, saber exatamente o que a pessoa vai fazer, o que as próximas consequências, e disso para fazer uma visão de mundo, da sociedade. Eu acho que não é tão difícil assim quando se tem uma visão espiritual mais desenvolvida. Então, não acho tão complicado, não, tão divinatória essa teoria da presciência, mas uma coisa bastante lógica. E vamos então terminar aqui com a poesia de Cornélio Pires, que está no livro Poetas Redivivos, que Chico Xavier psicografou. Noite alta, por fora de um telheiro, o pequeno Juquinha morre ao vento, enjeitado e sozinho. Está sedento nas aflições do instante derradeiro. Lembra os dias de humilde jornaleiro, pensa vender notícias ao relento. Geme e delira olhando o firmamento. Nisso aparece um jovem no terreiro. Vem de manso e convida: vem, Juquinha. O pobre larga o corpo a que se aninha. Quem é você? Pergunta. Ri-se e chora. Sou Jesus, diz o moço ao dar-lhe o braço, e os dois sobem na luz do imenso espaço, numa estrada de lírios cor de aurora.